É isso aí, galera. Você que está estudando para concurso policial, PRF, Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Civil, cara, o Profissão Policial Concurso é para você, totalmente direcionado, professores policiais. E, cara, você vai ter o passo a passo. Tudo que é trazido para você no Profissão Policial Concurso é direcionado para você ir lá e matar e acertar mais questão na prova e conseguir a sua aprovação aí no seu concurso policial do seu sonho. E ainda tem novidade, tá? Agora tem uma possibilidade da mentoria Serpa. Então eu vou deixar os links aqui para você descobrir um pouco mais, saber como funciona tanto o Profissão Policial Concursos como a mentoria Serpa também. O link aqui na descrição. Não esquece, hein? Agora solta a vinheta aí. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Profissão Policial, aqui o foco no distintivo. E hoje, galera, um podcast especial, 2 convidados. É a primeira vez que eu trago 2 convidados aqui na mesa e são amigos que se formaram comigo, moraram comigo lá em Uruguaiana e, cara, é uma satisfação. Eu tô até aqui, meu coração batendo mais forte, poder apresentar, poder trocar essa ideia com eles aqui. Vamos lá. Ela estuda desde 2004, fez vários concursos, Receita, Correios, Senado, PRF. Tu viu que ela... igual tiroteio, né? Bang bang, atirou para vários concursos, foi aprovada 2 vezes e hoje trabalha como agente administrativo da PRF. Aliás, esse podcast aqui vai tirar a dúvida que toda hora tá chegando para mim aqui no Instagram sobre o cargo de agente administrativo. É a primeira que eu trago aqui no canal. E ele, né, também já fez vários concursos, bateu na trave em várias vezes e depois conseguiu ser aprovado 3 vezes e passou no mesmo concurso da PRF que eu passei, o concurso fatídico, o concurso 2020 de 2009. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso canal, no nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Isabela e Rodati. É um grande prazer ter vocês dois aqui, dividindo a mesa aqui comigo. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Satisfação nossa estar aqui com você também. Não, show de bola, galera. E eles estavam nervosos, tá? Você viu que vocês estavam nervosos. Continua. Não, mas aqui, como eu falei, vai ser um bate-papo. É mais para trazer um pouco da experiência de vocês. E aí eu queria saber, eu falei primeiro da Isabela, né? Pô, você estuda desde 2004. E nesse período que você se preparou, tentou, atirou para vários outros concursos, como é que você estudou? Como é que foi a sua experiência nesse período até você assim, finalmente passar para a gente e assumir aí o cargo na BRF? Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar num concurso público, que era o que seria melhor para mim, né? Eu formei em biomedicina e não vi muita esperança para mim assim, nessa área e fui estudar. E fui estudar por conta própria. Primeira coisa que eu peguei foi uma Constituição e comecei a ler, assim, a lei seca e fui lendo, não entendia quase nada, mas eu pensava assim, eu tenho que entender isso aqui, eu tenho que ver e tal, até que eu resolvi entrar para um cursinho, né? Então, depois tendo as aulas no cursinho, tudo foi clareando, aquilo que eu lia sozinha foi clareando, fui tendo um ou outro direcionamento. Mas, ainda assim, eu sempre foquei em estudar as matérias, mas nunca foquei nas bancas, né? E foram 3 anos, assim, dando cabeçada e também não direcionando os concursos. Assim, o que aparecia, eu ia estudando. Então, cada um pedia um tipo de matéria diferente, né? Sim. Até que eu consegui passar, né, num concurso do Estado de Goiás e na Secretaria da Saúde, né? E aí, depois de lá, fiquei, né, um bom tempo, conheci o Leonardo. O Leonardo, o Rodati é o nome de guerra. Somos Rodati, né? Sim. E foi quando ele estava já nessa de esperar para ser chamado, né, para a polícia e fomos para Uruguaiana, né? E aí lá eu fiquei de licença para interesse particular e voltei a estudar de novo, fui tudo. Mas eu precisava de uma mentoria mesmo, de alguém para me direcionar, para falar, você estuda isso, vai fazer exercício, vai estudar a banca que vai fazer saber a o passo a sua passo, prova, né? Como é que faz a prova também, que faz toda a diferença, né? Então, eu enfrentei CESP, eu enfrentei ESAF, eu enfrentei várias bancas, né, nesse tempo todo, mas eu consegui passar finalmente. Então, nessa época veio o concurso para a Polícia Rodoviária Federal também, eu fiz um cursinho na época também, mas eu estudei muita matéria de trânsito e foi bem justo o concurso que na época não caiu trânsito. Então, de novo, não consegui. E logo em seguida veio o primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal para agente administrativo. Foi 2014, né? Isso. Como eu já vinha estudando, já tinha muita coisa na cabeça e foi uma banca mais tranquila, assim, também. E aí eu consegui passar.
E aí você passou em 2014, mas já vou passar a palavra pro Leonardo, galera. Rodarte. É todo acostumado a falar Rodarte, é difícil tirar esse vício, né? Mas você passou em 2014, teve um período para tu tomar posse, né? Sim. Quer contar um pouco sobre isso ou quer contar depois? Não, posso contar agora. Vamos lá, como é que foi essa... Foi um concurso de poucas vagas distribuído para os estados todos. Na época eu estava em Uruguaiana, mas eu quis fazer para Goiás, para Goiânia, por conta da minha família que estava lá. Então eu consegui passar em 17º, mas foram homologadas só 6 vagas a princípio. Mas eu tive que fazer tudo, apresentar documentação, fazer aquela... investigação social, tudo, deixei tudo lá bonitinho. Mas sem previsão de ser chamada, porque chamaram só primeiro esses 6, depois 10... Depois de 4 anos, quando o concurso já estava vencendo, eu nem estava imaginando, eu estava trabalhando no estado também, já concursada, tranquila, já com filho, não estava conseguindo estudar mais para outras coisas, quando me ligaram, abriu vaga aqui. a gente está chamando, você tem... Caramba, que notícia boa, que bom. E assim, porque nesse meio tempo foram chamando, como demorou, vários foram passando em outros concursos, ou não tiveram interesse... E aí eu fui, lógico, meu marido tá lá, né? Então, virar federal, porque eu era estadual, né? E que é uma outra abertura para outras perguntas, porque aí a gente pode movimentar juntos, né? Fazer as remoções, tudo. E foi bem legal. Vamos falar mais sobre isso aí, que é uma dúvida de muita gente. E você, Rodarte, como é que foi a sua preparação até passar o nosso fatídico concurso de 2009, as aprovações que você teve? Como é que foi a sua experiência aí até a sua aprovação? Bom, pessoal, o concurso tem que estar disposto a sofrer emoções, né? Isso é verdade. Nada é fácil. A Isabela já contou a emoção dela aqui, já, né? Você tem que estar preparado para sofrer. Mas foi interessante, na verdade, na época que foi em 2009, né, quando a gente fez esse concurso, eu nem pensava na carreira pública, né? Eu tinha até ido para o exterior, preparado para ser trainee, pós-graduação, FGV. Foi na Inglaterra que tu morou, né? Morei um ano na Inglaterra, fazendo inglês, tudo. Só que quando eu voltei, na época foi maio de 2009, um pouco antes, final de abril para maio. E eu tentei ainda no meu mercado aquela coisa, né? De tentar trainee, mercado de trabalho, entrevista. Só que até hoje eu estou esperando eles me chamarem para entrevista. O problema é que depende de outras pessoas, né? Depende da indicação. A minha parte eu fiz e tudo. Sim. Mas talvez, acho que na época, pela idade, 30 e poucos, 32 anos já para o mercado. Então, o mercado naturalmente ele segmenta e tudo, né? Então, eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Às vezes tinha até aquela má impressão do serviço público, né? Que não é o funcionalismo público, é serviço público realmente, porque a gente tem, e muita gente que faz, né? Que não é como muita gente vê, que esses cabis de emprego, às vezes por interferência política, que realmente não produz, mas o servidor público tem que ter o seu mérito, ele tem que ser valorizado, entendeu? Porque carrega realmente a máquina pública. Sim. Enfim, aí então eu me dediquei de maio, e quando foi a prova da polícia foi em outubro, né? Então, assim, eu dei até um pouco de... Não foi sorte, porque sorte é preparação, né? E tá na hora certa, no momento certo. Sim. E eu também sempre fui apaixonado em não morrer de fome, né? Exatamente. Então, mas aquela coisa também, tu na reta final ali, mas tu já tinha uma base, já tinha uma preparação, tu fez outros concursos também, né? Não, mas nessa época eu tava começando. Tava começando a estudar, assim. Meu foco era outro, igual eu tava falando, eu tinha feito mais da iniciativa privada. Eu tinha tentado há muito tempo atrás o mapa, né? Aquela coisa toda, sim. Mas... loteria, foi estudar depois de edital aberto, assim. Normal, é só mais para contribuir, né, para a banca organizadora. Para marcar o vizinho lá, eu já até dei uma vez. Loteria, né? Então, aí depois, sim, nesse meio tempo eu peguei sério. Nessa época também tinha o concurso da Polícia Federal, que foi 2008, né, que estavam fazendo. A gente até brincava, era 200 de Esparta, porque era um concurso era 200 vagas, mas foi aquela coisa muito puxada, ainda mais da questão física. Eu lembro desse concurso aí. Então, eu estava estudando, fui direto para um cursinho para ter um bate-papo, realmente ter uma noção, começar a esclarecer, elucidar, porque igual o Gabriel que já prega, né? Então, realmente tem que ter uma visão geral, tem que saber o que você estuda e tudo. E você tem que ir igual no policial, né? Sangue no olho e tentar, né? Vou devorar isso aqui, tem que aprender, não importa de que maneira, né? Sim. Até porque você estava com a data bem próxima, né? Você começou a estudar em maio, a prova já foi em outubro. O edital já estava rolando, então assim, porque nem edital estava rolando, mas já estava autorizado e estava já estava assim, bem avançado para poder se publicar o edital, né? Então eu tive que recuperar e papirar, né? Que é esse termo que a gente usa. Então eu comecei no básico, foi bem específico. E nesse meio tempo ainda tentei um municipal lá de Goiânia, que era da agente de trânsito público, porque era matéria afim, então assim,
vamos tentar aquilo ali, porque já ajuda. Se não passar, pelo menos já ajuda que eu estou, né, estudando a matéria, já vou ter a experiência de prova, né, de ser cobrado naquilo ali. E esse foi um dos que eu bati na trave. E até que fui e rolou de fazer, né? Eu fiz o concurso da PRF, foi em 2009. Tive uma boa nota, né? E na época foi até a questão de ser dividido por estados, né? Sim. Então a gente tem até a estratégia de escolher o local que você quer fazer, porque Foi regionalizado diferente hoje que é nacional, né? Cada estado tinha um quantitativo de vagas e tudo. Então, mas foi assim, aí foi a parte que passou, aí depois tem a emoção, né? A emoção é do concurso ter sido suspenso, né? O Gonguete já contei algumas vezes aí no meu canal. Fraude, tudo, sim. né? Quase que foi cancelado, né? Ele só foi voltar em 2011. E aí, é o que tu falou, né? Cara, e nesse período que você ficou esperando, de 2009 a 2011, chegou a fazer algum outro concurso? Sim, que não pode parar, né? Igual eu comentei, eu sempre fui apaixonado de namorar de fome. Exatamente, né? Vai depender do... Então, aí, estava assim, tinha a expectativa, né? Que a gente vive, é brasileiro, né? Sempre a esperança é o último que morre. Sim. Mas, então, como eu já tinha começado o ritmo, né, de estudar, então, e na minha formação eu sou administrador de empresas, então... Aí eu fui e bati em cima disso, né? Que no estado nosso, em 2010, 2009 a 2010, abriu um carreirão de concursos para várias secretarias do estado. Entendeu? E aí eu comecei a fazer. Então fiz para o meio ambiente, fiz a agência de habitação, teve a agência da saúde. Aí fomos tentando fazendo vários concursos. Nessa época você já conhecia a Isabela, né? Não, ainda não. Eu fui conhecer ela em 2011, então assim... Olha o concurso aproximando pessoas! Show de bola, que legal! Aí, quando eu a conheci, eu já havia passado e decidi ficar na Secretaria do Meio Ambiente do estado de Goiás. E para você ver, tem que ter vontade, porque o concurso era cargo, só tinha banco de reserva, né? Sim, cadastro de reserva. Cadastro de reserva e eu, por acaso, até para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar, né? Caraca, que massa, cara! Então, assim, para mim foi... Não desanime, gente. Foi a prova que eu achei que eu tinha saído pior do mundo. E foi primeiro. E fiquei em primeiro lugar. Então... Não desiste, assim, vai até o fim. O engraçado também que no dia dessa prova, a prova de manhã, eu não tenho essa questão de ficar super ansioso, mas eu acordei meio que de madrugada, assim, me deu aquela vontade, cara, eu vou ler essa teoria de administração, que é do nosso cargo, né? E não por acaso foi o tema da redação. Caramba, que... Então, assim, valia 20 pontos, eu tirei 19,8, assim, errei bobagem, né? Aí foi sorte. Aí me alavancou. Então, assim, foi Deus, né? Pra cima. Porque, assim, foi aquela coisa de inspiração mesmo, sabe? E leu, caiu a redação, assim, eu falei, não acredito. Assim, até deixei a prova, fiz a redação. Já foi direto pra garantir. Na cabeça, e depois eu fiz marcar as alternativas. Aí, nesse meio tempo, também passei em outros, mas aí foi esse que já me chamou, mesmo sendo cadastro reserva, foi o que me chamou primeiro. E quando eu estava quase ficando estável nesse... Aí você voltou a PRF. Aí a PRF voltou, nesse meio tempo também, já havia conhecido a Isabela de outra maneira, assim, mas né, o meio público também nos ajudou a nos aproximar e tal. Sim. E aí ficamos nessa saga, né, da expectativa de chamar, mas a gente já tinha resolvido mesmo assim, né? Demos bastante certo e tudo. Então, no dia que saiu nossa nomeação, foi meio que uma surpresa, porque o concurso andava a passos de cágado, né? Que fala, né? Bem lento. E então, no dia que a gente se casou no civil, que saiu a portaria de nomeação minha, entendeu? Caramba, que presente de aniversário, de casamento, né? Cara... A gente casou na igreja no sábado, né? Então, saiu na sexta-feira, no dia 4, né, de janeiro, né? Que saiu pra gente. Então, assim, foi uma baita, igual do Chu, né? A baita surpresa. Massa, então, assim, cara. foi, igual falou, sempre emoções, assim, né? Na nossa lua de mel, a gente aproveitou e a gente foi pra Gramado e ele tinha que tomar posse, né? Apresentar lá em Porto Alegre. Então, tu fez o curso lá em Goiânia, mas tomou posse em Porto Alegre porque a sua lotação tinha que ser no estado do Rio Grande do Sul, que foi a sua escolha, né? Eu peguei fronteira, isso é. Eu fui tomar posse dia 9, dia 4 saiu exatamente, né? 4 de janeiro de 2013 eu tomei posse dia 9. E aí, cara, como é que foi a experiência para você? Para os dois, na verdade, né? Aí, Isabela pode falar primeiro, depois você pode falar. Cara, vocês saíram de Goiânia, né? Que é uma cidade capital, uma cidade grande. Como é que foi a experiência de ir para a fronteira e ir para uma cidade que, cara, ficava 10 horas, 600 e poucos quilômetros de Porto Alegre, que é uma, sei lá, uma capital onde tem um aeroporto, que na época não tinha aeroporto lá em Uruguaiana, né? E como é que foi essa experiência para vocês? Isabela, se quiser comentar um pouco aí. Só deixa eu chegar um pouco perto do microfone e poder... Foi
muito bom, assim, eu adorei. Assim, a gente gosta muito de sair dessa rotina e mudar e buscar novas culturas e experiências. A gente foi para um estado, né, totalmente diferente culturalmente de Goiás. Frio. Né? Frio. Em relação ao frio, né, não você não foi precisa. lá legal, né? Mas, assim, era uma Legal. cidade de fronteira, do lado da Argentina, de uma cidadezinha da Argentina. Então, a gente passeava muito lá, muita coisa boa, assim. Muita carne, muita... Gosta de vinho. Bastante Vinho baratinho, então, coisa boa. Foi bem legal, a gente aproveitou bastante, assim, recém-casados, né? A gente casou e mudou, né? Sim, sim. Então foi bem bacana a experiência, assim. Com o tempo a gente sente falta da família, tá lá muito longe, era uma cidade pequena, não sentimos falta de um shopping, de um McDonald's, mas foi muito É o exemplo bom, de, assim. poxa, mesmo você tá indo para uma cidade totalmente diferente, muita gente tem esse receio, né? Caramba, vou ser da minha cidade, vou fazer um concurso federal, mas vou morar, sei lá no norte, ou lá no nordeste, ou lá mesmo no Rio Grande do Sul. Mas é só questão de adaptar, né? Gente, é sempre bom. A gente tem que sair dessa zona de conforto sempre, sabe? Tanto que depois a gente voltou para Goiás, voltamos para nossa terra natal, para Goiânia, e depois, vamos para Santa Catarina? Vamos para Santa Olha, que legal. Catarina. Uhum. Aí já com 2 filhos, tudo. Mas você tem coragem de ir, você deixar sua família. Vai largar e dizer tudo? Assim, gente, minha família tá aqui, meu marido e meus filhos, vamos juntos, sabe? Sim. E tem sendo sempre muito bom, assim, é sempre, né? A dificuldade, Não acho que perfeito, exatamente. né? A gente tem sempre, mas é muito legal conhecer. Vale a experiência, né? Sim. E você, Rodato, como é que foi essa experiência de trabalhar lá na fronteira, questão de apreensão, questão de... o dia a dia do trabalho mesmo do policial lá para você, lá no Uruguai, como é que foi para você? Bom, foi bem gratificante, enriquecedor mesmo, porque a área de fronteira, lógico que cada uma tem a sua característica, né? Mas não é tão assim vibrante, né? Igual quando é no Paraná, porque sim, que a entrada principal é por ali, sim. Mas lógico, entra por todo lado, né? Mas ali o canal principal seria ali, né? Uhum. Mas na Argentina a gente tinha bastante questão de... Também tinha contrabando, tinha descaminho, então a gente pratica bastante. Tinha, como lá tem um porto seco também, então fiscalização internacional a gente fazia. Então o leque, né, da nossa atividade é bem extenso e às vezes você acha que não, mas você está fiscalizando às vezes no caminhão-tanque e acha droga lá dentro. Então, assim... Foi bem legal. O bom de trabalhar aqui, o PRF é uma família, então a gente encontra muita gente legal, a gente aprende, né, com bastante colegas, assim, então a gente tem sempre boas recordações com muita gente que a gente vive, igual também como a Isabela falou. É aquele negócio, a gente vai para um lugar novo, mas a gente está junto, a gente se apoia, assim, pelo menos, né, já tem uma certa renda que você pode confiar, então... Vamos ver o que vai dar, vamos experimentar e fazer da limonada do limão, né? Do limão a limonada, né? Tu falou uma parada interessante, né? Muita gente tem receio de ir, mas, cara, é uma família, né? Eu lembro que a gente, por exemplo, a Thalita foi pra lá grávida. A gente se conheceu graças a isso. Sim, se conheceu graças a essa movimentação. A gente encontra pessoas na mesma situação igual vocês, então a gente se apoia, né? Vira uma família. Sim, né? assim, eram vários casais, né? Que a gente se encontrava, fazia jogos dentro de casa, porque como é uma cidade que era muito fria, né? A gente ficava meio hibernado lá, como igual urso. Então a gente juntava ali para poder, enfim, fazer alguma atividade. Foi bem legal nossos programas, assim, né? De casal e jantar junto e brincar, jogar o War, imaginação, com criança pequena e sempre se divertindo. Então, isso que é isso, né? A amizade que a gente faz e tudo assim, foi realmente bem marcante. Uma parada que sempre confunde, né? O Rodarte é PRF. A Isabela trabalha na PRF. É o mesmo cargo? Vocês fazem a mesma coisa? Esclarece aí pra galera que está assistindo a gente o que faz o agente administrativo e o PRF aí, eu acho que a galera já conhece, mas principalmente, Isabela, o que faz o agente administrativo na PRF? Sim, eu até costumo dizer que eu sou da PRF. Boa. Eu sou da Polícia Rodoviária Federal, da instituição Polícia Rodoviária Federal, mas eu não sou policial. E vocês são PRF, vocês são policiais rodoviários federais. Então, é totalmente diferente, sim, a começar pelo concurso, pela prova, né? É bem mais simples, não tem TAF, não tem curso de formação logo em seguida, tem só aquela investigação social, né? Porque apresenta documentação ali e tal. Sim, toda aquela papelada toda, mas não uso uniforme, não uso arma. A minha função é só administrativa. Acho que o nome confunde, né? Agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Então, acho que o agente é um agente também policial, mas não.
O seu cargo é federal, mas assim, a função dentro do cargo ali, quer dizer, o cargo é diferente também, mas muita gente acha que eu sou agente, como você falou, né? Agente da PRF. Pô, eu tenho que fazer o curso de formação policial, eu posso ter porte de arma? Não é, né? Só se você for policial, né? Como o Rodarte é. Eu posso ter porte de arma, acho que mas como via civil, ali, como qualquer outra pessoa. Eu teria, né? não por estar Pela função, né? não por trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, mas é totalmente diferente, assim. Começar por prova, salário, tudo, assim, bem... As próprias atribuições, né? Que os administrativos, assim, lógico, que para atividade operacional, atividade fim, funcionar na atividade operacional, conseguir fazer o que faz, a gente tem que ter o suporte do administrativo. Então, assim, a peça é fundamental, entendeu? Mas são cargos diferentes, atividades diferentes, né? Mas, assim, claro que todos têm a sua importância. As pessoas acham que a Polícia Rodoviária Federal é só aquele posto lá na BR, né? Não, mas tem todo um suporte por trás, a parte da superintendência, a parte ali da administração lá em Brasília. Tem que funcionar, né? São várias áreas que tem lá que a gente pode atuar e estar ajudando, né? Eu, por exemplo, eu fico no RH, então eu trabalho... É uma das partes mais importantes, o salário, a questão da diária, pagamento diário, são as férias, os servidores, as licenças, um monte de coisa. E tem muitos policiais rodoviários federais que trabalham na área administrativa também, porque como teve só um concurso... Só teve o concurso de 2014. Então são poucos, então precisa de ter muita gente nessa área, porque tem muita demanda. Sim. Tem um pedido, né? Teve o pedido de 4.902 vagas agora em maio, mas é um pedido que sempre rola todo ano, né? O órgão tem que fazer, senão se tiver autorização não vai ter, mas acho que se não me engano pediram 200 e poucas vagas também para agente administrativo, né? Se quiser, se puder, né, ter um concurso. O bom é assim, que não vincula, né? Pode ter um concurso só para agente administrativo, como teve em 2014. Sim. O da PRF foi em 2013, por exemplo. Depois do nosso teve em 2013. E aí teve o concurso do agente administrativo em 2014. Então, mesmo que o da PRF talvez não tenha, porque ainda está na validade do último concurso, né? Tem 1.400 pessoas aguardando para poder fazer o CFP, mas pode ser que tenha o concurso de agente administrativo. E é uma escada, porque tem vários agentes administrativos, eu conheço vários que viraram policiais PRFs depois. Até porque você já está trabalhando algo, você já vivencia, né? Você já conhece. Sim, eu tinha interesse, tanto que antes eu fiz o concurso para a polícia também, depois veio de administrativo, mas eu queria ter continuado, mas aí veio filho, outro filho, e aí é mais difícil assim de dedicar tanto, e eu pensei não, porque tem a fase quando eles estão crianças assim, né? Mas eu penso ainda depois tentar continuar estudando para fazer outro concurso, né? Sim. Você falou no início aqui sobre a questão de acompanhar o Rodarte, né? Porque o Rodarte, a primeira posse dele foi em Uruguaiana, mas depois já foram para Goiânia, né? Agora estão morando em outro local em Santa Catarina. Como é que funciona essa questão da remoção? Os dois são federais, mas cada um num cargo diferente. Um puxa o outro, na primeira lotação ele conseguiu te puxar, puder explicar, não sei se o Rodarte pode falar um pouco sobre essa parte, quer falar um pouco sobre isso? Posso, claro. Então, na primeira parte, na minha nomeação, na minha posse, eu não a puxei, porque ela era servidora estadual, né? Sim, aí não vincula, né? Eu pedi licença para interesse particular. No caso, perfeito. Aí você sem receber, aquela sem receber nada, né? Só para não perder o vínculo, né? Não perder o vínculo, né? Então, ela ficou com um período pré-determinado, que poderia renovar, mas ela, né, interrompeu as atividades. Então, ficou comigo lá. E lá, então, enquanto a gente, nosso lua de mel e tudo, a gente estava lá sem filhos ainda, então... Chegou um momento que ela decidiu falar, vamos estudar também aqui, porque, né, é até fácil de concentrar e tudo. Perfeito. Aí sim, ela passou, então, como o pessoal já escutou. Aí, por exemplo, depois eu consegui voltar para Goiás, né? Trabalhei com mais 4 anos, quase 4 anos, foi 2015 até 2016. Uns 4 anos, enfim. E, então, aí nesse momento, aí eu participei do sistema de remoção, né? Sim, que é a interna ali da PRF, né? Antes de entrarem os novinhos, vamos dizer assim, aí a gente pode escolher um local de lotação, né? Aí nós sentamos e decidimos voltar para a região sul. E aí, nesse caso, aí sim a administração pública ela abre esse precedente, né, do cônjuge acompanhar. Porque mesmo que se a administração não quisesse, né, judicialmente, né, a gente pode interpelar e ganhar. Então, porque está previsto até no 8.112, né? Que tem essa previsão legal aí de o acompanhante poder... Exatamente. Mas se bem que... Não, a pedido. A pedido o acompanhante pode... Que no caso nosso é o nosso edital já contemplava, assim, se tiver cônjuge... Porque é muito comum casais de PRF com administrativo e vice-versa. Então, aí, como qualquer outro órgão. Então, como é um órgão federal, tem essa movimentação. Então,
para não ter até desgaste, né? E o vínculo, né, até constitucional que seja a família e tudo, então para não ter esse desgaste depois lá na frente. Aí sim ela pôde, né, me acompanhar. E se em algum momento, no caso agora, ela presta serviço remoto para Brasília. E vai que depois o pessoal queira convocá-la lá, que seja para ficar fixo, e se for nosso interesse, vocês podem mandar para Brasília também. Eu acompanho, entendeu? Aí tem toda essa aí nesse caso seria o interesse da administração. A administração chega e fala, Isabel, preciso de você trabalhar aqui em Brasília, né? Aí você, beleza, aceita. Mas aí você fala com ele, aí você pode ser removido para lá. E a administração vai ter que arrumar um cargo para você trabalhar. Sim, seria isso, né? Claro, né? Não, e lá o que falta é serviço, né? Que Brasil é o serviço mais administrativo. Sim, lá, né? Mas o que falta é gente para trabalhar lá, né? Exatamente. É bom que tá perto da tua terra lá, que é Goiás. Sim, né? Algo a ser considerado, né? Sim. Só o custo de vida que é um pouco mais caro lá em Brasília. Só né? um pouco. Só um pouquinho. Uma coisa que tu falou interessante sobre remoção é que se for a primeira lotação, não tem direito, né? Não, tipo assim, é uma dúvida muito comum. Eu faço curso de formação junto com outra pessoa. Um casal, por exemplo, passou junto. Vou pegar PRF, né? Na primeira lotação, eles não necessariamente vão para o mesmo local. Não. A não ser que ele escolha, mas acho que vale, só para deixar claro que vale a escolha do mais moderno, né? O que tem a nota pior. Tipo assim, se ela tem, sei lá, se ela é número 100 e o cara é o número 500. Quando chegar a vez dele, aí sim, se tiver 2 vagas, ele consegue ir. Infelizmente, na primeira lotação não tem essa possibilidade, né? Só depois quando quando é PRF. E já houve casos, né, de amigos nossos que trabalhava comigo em Goiás, lá em Porangatu, e a esposa dele estava na Bahia. E os 2 PRFs. Olha aí. Aí depois de bastante luta, né, que eles conseguiram uma remoção para ele ir de volta para a região dele, que era a Bahia, no caso. Isabela, você... Desde 2004 você estudou. Você falou aqui no início que chegou a ler a Lei Seca, você depois começou a fazer um curso preparatório, fez vários concursos. Então, assim, você é exemplo claro que mesmo não tendo noção ainda inicial, mas você tentando um curso de área diferente, que é um erro muito comum, você não tinha essa noção na época, isso é normal, mas em determinado momento você adotou uma estratégia que fez você ser aprovada lá no concurso que você fez estadual, né? Que te deu a possibilidade até de conhecer o Rodagem também. Depois você foi lá para a Uruguaiana, fez outro concurso da Polícia Rodoviária Federal, agente, que é um concurso difícil também. Deixar claro que ainda é de ensino médio, né? Não sei se o próximo talvez bota ensino superior, mas acredito que não. Mas, assim, quando você fez o concurso da PRF, de agente, você já tinha uma metodologia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual foi a estratégia que você usou para poder já nesse período, vou falar assim, direto da PRF, né? Qual a estratégia que você usou para passar nesse concurso de agente administrativo da PRF? Exercícios. Da banca. Aí priorizou. Eu comecei a pegar as provas antigas das bancas e fazer os exercícios dela. Porque assim, não adianta você saber toda a teoria e chega na prova, a prova te dá um tomé, né? Porque ela faz uma pergunta num determinado assunto que você sabe de cor, salteado, mas quando ela faz uma pergunta de um jeito... O que ela quis dizer? Acho que te confunde, né? Então, eu comecei a treinar a banca, né, para poder fazer melhor a prova, porque eu não tinha nem, assim... Eu não tinha nem aquela questão de tempo de prova, né? Eu sabia a teoria, chegava lá, mas era aquela prova, eu tinha banca igual a ESAF, né? Uma prova extensíssima. A ESAF é difícil, né? Pelo amor de Deus. Só o enunciado já era tipo uma folha inteira, né? Então você já perdia tempo disso. Então é uma coisa que você tem que treinar. Daqui a pouco até direto no que estão pedindo, né? Não esteja só para enrolar ali, né? Não adianta saber a teoria se você não sabe como que a banca te faz, te cobra aquele conteúdo, né? Aquela teoria. Então, aí eu comecei a sacar isso aí e fui direcionando mais, fazendo exercício. Por esse último concurso que eu passei do administrativo, eu estudei só fazendo exercícios. Eu já estava cansada de teoria. Mas aí você já tinha uma base forte, que era teoria, né? Você adaptou, o estudo reverso que fala, você focou mais no estudo. E aí eu pegava materiais que tinha as questões e já vinha os comentários das respostas. Então, naqueles comentários que eu lia, já vinha toda a explicação da matéria. Então, você ia estudando, né, junto, fazendo exercício e estudando, aprendendo por que tá... Não, legal demais. E aquela coisa, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos também. O comentário da questão é ouro, cara. Hoje, é muito diferente da época que a gente estudava, né? Quem fez curso também. Você também em 2014 não tinha essa facilidade que tem hoje. Não. Hoje você tem sistema de questões, tem até chat GPT ali que pode fazer questões para você. E a pessoa não tem como reclamar que é difícil. Cara, não tem vários recursos. Na verdade, hoje tem uma avalanche de recursos que a pessoa até se perde. Tem que filtrar um pouco. Tem que filtrar o que é importante, o que não é. Mas você falou uma coisa essencial. Muita gente estuda e às vezes tem até medo de fazer questões. E aí eu falo, na verdade, né, cara, o que cai na sua prova?
Eles não vão fazer uma entrevista com você, vão fazer depois, né? Investigação social e tudo mais. Mas a prova, que é a primeira fase, eles vão te trazer 100, 120 questões, 150 questões para tu responder. Pô, se você não fizer questões, você não vai saber como vai cair na prova, você não vai saber como a banca cobra os assuntos. Né? Então faz todo sentido o que você falou. E você, Haddad, quando tu passou, teve alguma estratégia que você usou? Ou simplesmente você falou, botar a cara e coragem, vou ver a teoria aqui, vou ver como é que faz nesses 5 meses, né, até a prova? Sim. Então, depois que a gente começa a ter uma técnica, desenvolver, é mais se conhecer mesmo. Porque, por exemplo, as Débora até acham engraçado que às vezes eu paro e vou assistir uma aula, eu aprendo muito escutando. Entendeu? Olha como é que são diferentes as coisas, né? Eu tô ouvindo. Cada um aprende um jeito, exatamente. Ele escutaria anotando. Ela tá anotando. Mais leitura escrita, né? Então, assim, não que eu não fazia o restante, né? Mas assim, até para eu ter um entendimento principal da matéria, eu não conheço nada, novidade, eu assisto uma aula, porque tem muita gente, a didática, né, explica. Então, assim, né? Esclarece, né? Se te dá aquele insight. Pô, não, até a noção do que seja. Aí depois aí pro papel, papirada, eu vou dar uma lida, aí um exercício, aí sim eu ia seguindo essa técnica, entendeu? E eu mesmo fiz algumas provas assim, mas eu não bati muito em cima de exercício. Foi mais no entendimento do conteúdo, mas é aquela coisa é bem pessoal. Assim, o que a gente sabe que é testado comprovado é que realmente sim, bater em cima de exercício você melhora muito mais o seu aproveitamento. Então, foi basicamente assim, estudando, ouvindo, eu ia para a biblioteca, né, saía de casa um pouco para poder concentrar, tinha as minhas videoaulas, assistia a aula, né, no cursinho, e depois à tarde também eu fazia um pouco também a parte física, que é até uma outra dica, pessoal, para a carreira policial, né? Tá estudando e aproveitar para manter a parte física em dia, que até o fato de você estar fazendo exercício, você descansa um pouco a cabeça assim, e você se mantém já meio que preparado pro TAF, né? Que geralmente vai ter. Exercício físico, no caso. Porque então eu fazia natação, porque ele também estava preocupado de fazer a PF, né? Que ele, no caso, ele pedia. Então eu ia para a biblioteca do SESI, né? Que tinha lá em Goiânia, então era muito tranquilo, que eu ficava lá, né? As coisas ficavam na biblioteca, e depois dava aula de fazer aula, ia lá, nadava um pouco, então assim, até ajudava a dar uma relaxada, desopilada, e você não deixava de estar se preparando, que é mente sã em corpo sã, né? Exatamente. Então, isso assim realmente ajuda muito. E é fazer o que você gosta, depois você tem que ter o seu momento de relaxar também, não pode ficar naquela paranoia de ter que estudar, chega em casa, então você tem que descansar, às vezes, entendeu? Lógico, tem que saber dosar, então se você gosta de jogar videogame, depois chega em casa um pouco, dá uma descansada, vai brincar, então vai assistir um filme, mas assim, desliga um pouco daquilo ali, até para o seu cérebro processar. Durma bem também, né? Durma que a pessoa bem, deixa né? de dormir, toma guaranina, toma um monte de coisa lá e acaba prejudicando no outro dia, tá quebrado, né? Exatamente. Não, show de bola. Galera, não sei se você quer dar um último recado. A gente está com o tempo curto hoje aqui, hoje o podcast vai ser um pouco mais rápido. Queria agradecer de verdade a presença de vocês dois. Pô, vocês são meus amigos aí de mais de 10 anos, né? A gente passou alguns perrengues juntos, passamos várias histórias maneiras também. Gostei demais de vocês terem trazido a história de vocês dois. É uma experiência assim que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vão ser impactadas da sua história, do que você passou, das suas experiências, das suas decepções, da sua também, sabe? Mas assim, a pessoa entender que, cara, mesmo eu estou começando do zero, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu já tentei 10 concursos, cara, uma hora vai chegar. Porque é a resiliência, né? É o seu esforço, é a sua dedicação, a sua persistência, que eu costumo dizer, que vai trazer o resultado. O resultado é a aprovação. Então, vocês são prova viva que mesmo sem saber, você, Isabela, o Haddad já teve, já conseguiu de primeira ali, é uma exceção, mas mesmo assim, vocês aprenderam de forma diferente, né? Você focou mais em questões, você focou mais auditivo, mas mesmo pessoas diferentes conseguem passar em concursos difíceis, né? Então, obrigado demais por ter vocês aqui e trazer essa experiência pra gente. A satisfação é nossa, a gente ficou muito lisonja, foi nossa de ser sido convidado, que a gente como amigo, a gente acompanha desde sempre, né? O seu sucesso, né? Então, a sua trajetória, então a gente fica muito feliz também pela conquista, né? Que você alcançou, né? Vamos dizer assim. Então, pode contar com a gente sempre. Então. Opa, show de bola. Isabela, quer falar uma mensagem final pra galera que tá assistindo a gente? Gente, não desistam, né? Persistir sempre, descansar um pouco a cabeça, que igual eu estava falando, também não adianta você ficar lá lendo, chega um ponto que você acha que está lendo, mas não está processando mais nada. Tá ali só o corpo ali, né? Lendo, a gente tá longe. Ou só assistindo, tem que ter um descanso, tem que praticar uma atividade física, assim, independente se o concurso vai ter um TAF ou não, é bom sair, caminhar, fazer alguma coisa para dar uma relaxada. Não deixar de estudar, claro, mas sempre dar um tempo para o seu corpo, para a sua cabeça também, dormir, né? E Perfeito. Isso.
É ter seus momentos de lazer, momentos de descanso, mas tentar estudar, tentar manter a rotina. Galera, obrigado aí por você ter ficado aqui até o final. Hoje o podcast foi um pouco mais rápido por conta ali da economia de tempo, que a gente tem pouco tempo para poder fazer esse podcast gravado aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Se você tiver interesse, né, de saber um pouco mais do Profissão Policial Concurso, da mentoria CEP que a gente abriu recentemente, vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo. Vá lá, confere. E faz o seguinte pra mim também, porra, você que chegou até aqui, né, cara? Porra, dá aquela curtida no vídeo, dá aquela moral, se inscreve no canal, porra, passamos de 12 mil inscritos aqui no canal, tá bombando, tá maneiro demais, essas histórias que eu trago aqui pra vocês, já se inscreve e faz o seguinte, com o sino ativado, pô, tem um sininho ali, porque é importante essa fase, você vai clicar ali, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um conteúdo de qualidade que nem esse que eu trouxe aqui, esses convidados aqui, porra, demais, pô, tô gostando até... Tô falando aqui para não gaguejar, mas estou emocionado, que foi muito maneiro. Fazia tempo já que eu não via eles e para mim é uma grande satisfação a presença deles aqui e a sua presença também. Forte abraço, tudo de bom sempre e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!